Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos para mais um estudo sobre as profecias de Daniel? Hoje nós iremos estudar o capítulo 4 de Daniel. Meus irmãos e irmãs, eu vou estar lendo para vocês Daniel capítulo 4 inteirinho. Depois vou falar a explicação para vocês, no entendimento bíblico. Eu vou falar para vocês. Vamos começar aqui lendo Daniel capítulo 4. Nabucodonosor tem outro sonho. Vocês lembram que eu falei para vocês em Daniel capítulo 2? Eu tenho um vídeo no meu canal, o sonho da estátua. Então, Nabucodonosor teve dois sonhos. E esse em Daniel capítulo 4 é o segundo sonho de Nabucodonosor. Como diz aqui no texto, no título. Nabucodonosor tem outro sonho. E que sonho que é esse que Nabucodonosor sonhou? Vamos ler. Verso 1. Vamos começar. O rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem: Felicidade e paz para todo. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. Grandes são seus milagres, e as coisas que ele fez são espantosas, pois ele é o Rei eterno e reina para sempre. E continuou: Eu, Nabucodonosor, vivia sossegado no meu palácio, e tudo ia muito bem. Mas certa noite tive um sonho que me deixou preocupado enquanto dormia. Ideias e visões horrorosas tomaram conta de mim. Por isso, mandei chamar todos os sábios da Babilônia, para que eles me explicassem o sonho. Vieram então os sábios, os adivinhos, os astrólogos e os feiticeiros. E eu lhe contei o sonho, mas nenhum deles pôde explicá-lo. Finalmente apresentou-se Daniel, conhecido também como Beltesazar, o nome que recebeu em honra do meu Deus. O Espírito dos santos deuses está nele, e por isso eu lhe contei o meu sonho. Eu disse: Beltesazar, chefe dos adivinhos, eu sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e que não há mistério que você não possa explicar. Por isso, vou lhe contar o sonho, e quero que você explique o que ele quer dizer. Eu estava deitado na cama, e de repente tive uma visão. Nela havia uma árvore muito alta, plantada no centro da terra. A árvore cresceu e cresceu até tocar o céu, e era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas, e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore. As aves faziam ninhos nos seus galhos, e todos os seres vivos se alimentavam das suas frutas. Eu ainda estava sonhando quando, de repente, vi um anjo vigia que descia do céu e dizia em voz muito alta: Derrubem a árvore, cortem os seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas. Espantem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos, mas deixem ficar o toco e as suas raízes, e o amarrem com correntes de ferro e de bronze no meio do capim bravo, no campo. Assim o sereno cairá sobre esse toco, esse homem, e ele comerá capim como os animais. Ele perderá o juízo, ele começará a pensar como animal. 7 anos viverá assim. Esta é a sentença dada pelos anjos vigia do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo ao mais humilde de todos os homens. E Nabucodonosor terminou dizendo: Foi esse o sonho que eu tive, e ninguém dos meus sábios pôde me explicar.
o que ele quer dizer. Mas você, Beltesazar, pode dar a explicação, porque o Espírito dos Santos Deuses está em você. Portanto, explique o que o sonho quer dizer. Aqui dos versos 1 a 18, é Nabucodonosor narrando o sonho para Daniel. Por quê? Nabucodonosor chamou os sábios de Babilônia. Eles não conseguiram interpretar o sonho a Nabucodonosor. Por quê? Porque mais uma vez ficou provada a incapacidade de qualquer homem revelar os mistérios que o Altíssimo reservou para si. Então, homem nenhum ia revelar os mistérios de Deus. Homem nenhum. Em Daniel capítulo 2, os sábios não conseguiram revelar o sonho a Nabucodonosor da estátua. E aqui em Daniel capítulo 4 também não conseguiram interpretar os mistérios de Deus. A homem nenhum consegue revelar os mistérios de Deus. Depois, Nabucodonosor conta o sonho a Daniel. E aqui no verso 19, Daniel explica o sonho a Nabucodonosor. A Bíblia nos dá a resposta. É só a gente ler que a Bíblia dá a resposta para a gente. Porque na igreja nós não vamos aprender Bíblia. Na igreja não ensina, é em casa. Nós temos que ler a Bíblia e entender o que a palavra de Deus está nos dizendo. E aqui no verso 19, Daniel explica o sonho a Nabucodonosor. Deus revelou para Daniel, porque em Daniel, aqui no capítulo 1, olha que Deus dá a Daniel, no capítulo 1. Olha só, no verso 17, em Daniel capítulo 1, verso 17, eu vou ler para vocês. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e da ciência dos babilônios, mas a Daniel, Deus deu também o dom de explicar visões e sonhos. Então, Daniel recebeu o que de Deus? O dom de explicar visões e sonhos. Deus deu isso a Daniel. Deus deu sabedoria a Daniel. Vocês lembram na história de José, que Deus deu também a interpretação para José, que Deus interpretou o sonho, que José interpretou os sonhos a Faraó, porque Deus deu sabedoria a José, deu interpretação para José. E mesmo aqui com Daniel também recebeu de Deus as visões, sabedoria e interpretações de sonho. Por que Deus deu isso a Daniel? Porque Daniel e José eram homens de Deus, eram homens que obedeciam a Deus, que faziam a vontade de Deus. É por isso que Deus deu isso a Daniel, a sabedoria e a interpretação de sonhos e visões. E aqui no verso 19, Daniel vai explicar o sonho a Nabucodonosor. Ele vai falar quem que é essa árvore. Por que ia deixar o toco ali e as raízes? Por quê? Daniel vai explicar tudo isso para Nabucodonosor. E Daniel ainda vai dar um conselho para Nabucodonosor. Será que Nabucodonosor ele vai receber o conselho de Daniel? Isso vai falar tudo aqui no texto. Vamos começar aqui no verso 19. Olha só. Ao ouvir isso, Daniel, também conhecido como Beltesazar, ficou espantado e por alguns instantes não sabia o que pensar. O rei lhe disse: Beltesazar, não se preocupe com o sonho, nem com o que ele quer dizer. Mas Daniel respondeu: Ó rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem não fossem a respeito do Senhor, mas a respeito dos seus inimigos. O Senhor viu uma árvore que cresceu e cresceu até tocar o céu, e que era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas
folhas eram belas e dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore, e as aves faziam ninhos nos seus galhos. Aquela árvore, ó rei, é o Senhor, pois o Senhor se tornou poderoso, e seu poder aumentou tanto que chegou até o céu, e o seu domínio se estendeu pelo mundo inteiro. E o Senhor viu também um anjo vigia que descendo do céu e dizendo: derrubem a árvore e quebrem todos os seus galhos, mas deixe ficar o toco e as suas raízes, e o amarre com correntes de ferro e de bronze, para que fique no meio do capim bravo, no campo. Assim o sereno cairá sobre esse homem, e ele terá de comer o que os animais comem. 7 anos ele viverá assim. E Daniel continuou: e agora vou dar a explicação. Este sonho trata da sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor, ó rei. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso durará 7 anos, até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei que ele quer. A ordem do anjo para que deixasse ficar o toco da árvore com as raízes quer dizer que o Senhor será rei de novo, mas só quando confessar que o Deus domina o mundo inteiro. Ó rei, aceite o meu conselho, deixe de pecar e faça o que é certo, acabe com suas maldades e ajude os pobres. Assim talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. Daniel interpreta o sonho para Nabucodonosor. Depois que Daniel interpreta o sonho, Daniel dá um conselho para Nabucodonosor. Nabucodonosor, deixe de pecar, faça o que é certo, deixe as suas maldades, ajude os pobres, tenha compaixão para com os pobres. Não seja orgulhoso, aceite que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. Foi esse os conselhos que Daniel deu para Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor aprendeu? Será que Nabucodonosor pegou um conselho de Daniel, um homem de Deus? Quem que revelou esse sonho a Daniel? Foi Deus. E Daniel, como era um homem sábio, falou isso para Nabucodonosor. Deixe as suas maldades, deixe de pecar, ajude os pobres. Mas será que o rei aprendeu? Vamos ler aqui o verso 28. E de fato, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terraço do seu palácio, na Babilônia, e disse: como é grande a cidade de Babilônia! Com meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar todas as minha grandeza e a minha glória. Nabucodonosor aprendeu aqui? Nabucodonosor colocou o conselho de Daniel em prática? Ele aceitou o Deus Altíssimo que domina todos os reinos e coloca o rei que ele quer? Não aprendeu. Aqui no verso 28, Nabucodonosor, ele se gloria a ele mesmo. Ele fala: olha, a cidade de Babilônia que eu construí com o meu poder, com a minha glória. Nabucodonosor se gloriando a si mesmo, não se gloriando a Deus, não colocando a glória de Deus, gloriando a ele mesmo. Nabucodonosor aqui foi um homem orgulhoso. Ele falou: eu construí essa cidade com o meu poder. Eu a construí, fui eu que fiz. E tem muitas hoje no mundo pessoas orgulhosas, pessoas que batem no peito, falam: eu tenho essa casa, eu construí essa casa, eu comprei esse carro.
Se você tem um carro, uma casa, glorie a Deus, não se glorie a si mesmo. Porque o que a gente faz nesse mundo, a gente paga. A sentença de Deus vem para essas pessoas que são orgulhosas, que é orgulhoso. Que adianta você ser orgulhoso e ficar doente numa cama? Você não vai poder mais tomar conta de suas coisas, porque você está sem saúde. Quem que te dá saúde para você trabalhar, para você conquistar as coisas? É Deus. Então gloria a Deus. Não gloria você mesmo. Verso 31. O rei ainda estava falando, quando veio uma voz do céu que disse... Vocês lembram que Daniel falou de um anjo vigia? Então esse anjo veio e falou o que para Nabucodonosor? Preste atenção, rei Nabucodonosor. Este reino não é mais seu. Olha que o anjo falou. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Verso 33. Naquele mesmo instante cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. Um rei que naquele momento poderia se tornar humilde com o conselho de Daniel. Mas Nabucodonosor não pegou o conselho, preferiu ficar orgulhoso. E a sentença de Deus, o juízo de Deus veio sobre ele. Nabucodonosor foi viver como um animal no campo, comendo capim, como os animais, que diz aqui até que seus cabelos cresceram, que pareciam penas de águia, e suas unhas cresciam tanto que pareciam garras de gavião. Ele ficou como um animal por 7 anos, vivendo como animal. Olha só a sentença que veio para Nabucodonosor. Depois se passou 7 anos, olha aqui, no verso 34, o rei disse: depois de passados os 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Eu disse: o poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm valor, não tem nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Logo que o meu juízo voltou, continuou Nabucodonosor, eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao Rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo. Ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Olha a declaração que Nabucodonosor faz. Ele fez essa declaração. Ele reconheceu a soberania de Deus. Ele deixou de ser um rei orgulhoso. Ele passou a aceitar o Deus Altíssimo em sua vida. De um rei ímpio, de um rei idólatra, ele passou a ser de Deus. Ele se converteu a Deus depois desse castigo, dessa sentença que Deus deu para ele, de viver como animal.
Por que que Deus fez isso? Porque Deus, ele disciplina quem ele o ama. Ele disciplina. Porque aqui em Apocalipse 3, verso 18, não, verso 19, olha o que diz aqui. O Deus Altíssimo estava corrigindo Nabucodonosor, estava disciplinando, porque Deus disciplina quem o ama, que Deus sabia que Nabucodonosor ia se converter. Deus conhecia os pensamentos de Nabucodonosor, mas primeiro Deus precisou tacar uma sentença para Nabucodonosor, para ele aprender, para corrigir ele. E Nabucodonosor reconheceu. E aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 19, diz assim: Eu corrijo e castigo todos o que amo. Portanto, leve as coisas a sério e se arrependam. Então Nabucodonosor, ele se arrependeu e se converteu. Depois aqui no estudo que eu tenho aqui, eu vou falar para vocês aqui, um comentário. Nabucodonosor reconheceu que o céu reina e que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Este rei, que no passado havia sido orgulhoso e tirano, tornou-se um humilde filho de Deus, sábio e compassível. Finalmente, ele aprendeu a lição de que a verdadeira grandeza consiste em reconhecer e glorificar o único Deus verdadeiro. Ele é quem domina sobre os reis e reinos e pode humilhar aos que andam na soberba. O propósito de Deus era que o maior reino do mundo reconhecesse a justiça divina, e agora isto estava cumprido. Esta proclamação pública em que Nabucodonosor reconhecia a misericórdia, a bondade e a autoridade de Deus foi o último ato de sua vida registrado na história sacra. Olha o reconhecimento de Nabucodonosor. Ele se arrependeu. Ele passou a ser um rei compassivo. Ele começou a ajudar os pobres. Ajudar os pobres a ser humilde. Ser humilde, ajudar os pobres. Aceitou o Deus Altíssimo, se converteu e ele voltou a seu reino de novo, porque Deus colocou ele lá. Ele reconheceu que Deus coloca o rei que ele quiser lá. Deus coloca o rei que ele quer. Então Deus colocou Nabucodonosor lá de novo no seu reinado. E Nabucodonosor reinou mais um pouco. Depois ele morreu. Mas ele morreu convertido em Deus. A conversão de Nabucodonosor. Então, queridos, o que adianta a gente sermos orgulhosa? Não adianta de nada. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Você querer ser mais que os outros. Não adianta. A gente não é nada. O que adianta você ser orgulhoso e humilhar uma pessoa? Querer ser mais que ela? Não adianta de nada. A sentença de Deus vem, pode demorar, aí você perde tudo. Nós temos que gloriar as coisas que a gente tem para Deus. Queridos, foi o que Nabucodonosor reconheceu. Se Deus, ele te dá uma sentença, porque ele está te disciplinando, para você reconhecer que o Deus é que reina, que o seu reino é eterno. É Deus que te dá as coisas, é Deus que te dá saúde para você correr atrás. Se você não tem saúde, como que você vai correr atrás? Se você está de pé com vida agora aí, é porque Deus está te dando saúde. Sem Deus, a gente não somos nada. E Nabucodonosor reconheceu que ele sem Deus, ele era um nada. Ele era um perdido.
Não importa quem era Nabucodonosor. E quando ele reconheceu que Deus reina, ele deixou seus deuses de lado que ele adorava. Ele viu que aquelas estátuas não davam significado nenhum, que não ajudava nenhum. Ele reconheceu que as suas estátuas, imagem de escultura, não valia de nada. Quem que tinha o poder de reinar é Deus. Nabucodonosor reconheceu. Queridos, fiquem com essa mensagem. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, para que o vídeo possa chegar a mais pessoas. Deus pode humilhar os que andam na soberba. Deus pode humilhar para a pessoa aprender. E no próximo capítulo, é o capítulo 5 de Daniel, o banquete do rei Belsazar. Foi o próximo rei de Babilônia, Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. E esse rei, o que ele fez? Ele fez uma festa. E que festa foi essa que o rei Belsazar fez? É no próximo vídeo que eu vou estar fazendo. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que Deus abençoe vocês. Que a paz de Cristo esteja sempre em seus corações. Que a melhor paz que tem é a paz de Jesus. A paz de Cristo, a paz de Deus. Foi essa paz que Nabucodonosor pegou, aceitou. De um rei tirano, passou a ser um rei humilde. Olha só como Deus trabalha na vida das pessoas. Deus trabalha assim. Então, meus queridos, vocês tenham uma boa semana. Hoje é quinta-feira, já está acabando a semana. Mas sempre permaneçam na paz de Deus. Amém? Que Deus mais uma vez abençoe vocês. E se inscrevam mais uma vez. Eu estou dizendo, se inscreva no meu canal e deixem seu like.